Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar de um grande homem de Deus, um escolhido por Deus, um dos santos mais conhecidos dentro do cristianismo. Vamos falar hoje de São José, um homem que deu o seu sim, um homem que desde pequeno ali com a sua família, ele vem de uma família de seis filhos, filho de Jacó. Desde pequeno, desde o início ali da sua vida, ele começa ajudando os seus pais na agricultura, ajudando a sua família ali a cultivar os alimentos, sempre conduzido ali pela sua família, pelos seus pais, crendo, acreditando em Deus, manifestando, a família sempre passando ali todo o ensinamento de Deus, e ele é um homem sempre temente a Deus, com a sua humildade, com o seu carisma, sempre ajudando a sua família na agricultura. Mas desde pequeno, José demonstrava um grande talento ali com as madeiras. E conforme ele foi crescendo, conforme ele foi amadurecendo, ele montou ali a sua carpintaria e foi trabalhar como carpinteiro. Quando ele chegou aos 30 anos de idade, aproximadamente 30 anos de idade, ele foi chamado pelos sacerdotes ao templo, e lá juntamente com ele foram outros jovens, outros homens, e lá estava uma jovem que já estava numa idade que ela poderia já se casar. E naquela oportunidade eles chegam ali, juntamente com aqueles outros homens da tribo de Davi também, e levavam com eles um bastão. E ali o sumo sacerdote apresentou aquela jovem que desde do momento que eles olharam para ela já deslumbraram, porque era uma jovem muito linda, uma jovem com um semblante bem angelical, uma jovem que passava uma humildade muito grande. Então eles ali ficaram abismados com aquela jovem de aproximadamente uns 14 anos chamada Maria. E para ser escolhido quem casaria com essa jovem, o sumo sacerdote começou a pedir para Deus para que o bastão daquele, todos chegaram com um bastão na mão, para que o bastão daquele que florisse, que viesse a florir, seria o grande escolhido para casar-se com aquela jovem. E o sumo sacerdote inicia suas orações a Deus, pedindo para que Deus realmente escolha, que não seja uma escolha humana, mas que seja uma escolha divina, quem casaria com aquela jovem. E o bastão de José, ele, naquela oportunidade que o sumo sacerdote termina a oração, o bastão dele ele começa a florir. Então ele é o escolhido ali para ser o esposo daquela jovem. Só que aquela jovem não estava em idade ainda para casar, não estava em idade ainda. E ela fica lá com os seus pais, e José volta também para a casa dos seus pais. Mas logo em seguida, essa jovem é visitada por um anjo, pelo arcanjo Gabriel, que anuncia a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. E ela de imediato já aceita, já dá o seu sim e diz para ele: faça em mim segundo a vossa palavra. E permite que Deus, permite ali naquela oportunidade, que Deus a agracie através do Espírito Santo e gere vida em seu ventre daquele que será o nosso Salvador. E de imediato ela já se põe a trabalhar e já vai para a casa da sua prima Isabel e fica por lá em torno de 3 meses. Quando ela regressa, José vê que ela já está um pouco diferente, mas José não questiona, José não duvida da sua integridade, José não duvida da integridade daquela jovem. José vê que ela já está ali num processo de gestação, mas José não duvida da pureza daquela menina. José acolhe ela, mas José sabia que naquela oportunidade, naquele momento, as pessoas questionariam, as autoridades iriam questionar. E José, aquele homem que foi sempre íntegro, aquele homem que procurava viver as virtudes de Deus, não queria mentir para ninguém, porque ele também não conhecia, não sabia o que estava acontecendo. Pois foi naquela oportunidade que Deus testou um pouco a fé de José. Porque de imediato, quando o anjo aparece para aquela jovem virgem, o anjo não vai falar com José de imediato, porque Deus queria testar a fé de José, ver até onde ia essa crença, essa fidelidade de José. E José recebe aquela jovem, e sabendo que ele seria questionado, ele já se planeja, já começa a planejar uma viagem, ele já quer ir para longe, para que as pessoas ali ao seu redor não questionassem a gestação, a gravidez daquela jovem.
E na manhã seguinte, eles iam viajar. À noite, José vai para a sua cama. Quando ele deita, o anjo do Senhor visita José e diz para ele: não temas em receber Maria como tua esposa. E fala para ele da missão que ele tem, da missão de ser o guardião, o pai terreno daquele menino que estava para nascer. E José vai para longe. Mas numa oportunidade, aquele imperador, ele chama as pessoas para que voltassem para a sua terra de origem. Ele faz tipo um censo para ver as pessoas, para contar as pessoas ali. E José tem que voltar para a sua cidade natal. Isso, Maria já estava próxima dos 9 meses, já próximo da finalização da sua gestação. Jesus estava para nascer. E quando ele chega em Belém, retorna a Belém, a cidade está cheia, porque o imperador havia solicitado que as pessoas voltassem para a sua terra natal, para a sua terra de origem, para a terra dos seus pais. E quando chega ali, a cidade está tomada, muita gente, e José não encontra lugar para que ele pudesse colocar a sua família num conforto, numa cama. E Maria já está para dar à luz ao Filho de Deus. E José, com toda a sua preocupação, até em algumas oportunidades se sentindo incapaz, porque ele sabia da missão que ele tinha de ser o guardião, de ser o pai terreno daquele menino que estava para nascer. Mas José não encontra. E vai para uma estribaria, vai para um lugar onde os animais ficavam, e ali ele acomoda Maria. E Maria dá luz ao Filho de Deus. E nessa oportunidade, os anjos visitam alguns pastores que ali pastoreavam as suas ovelhas, o seu rebanho, e diz que o Filho de Deus naquela noite havia nascido. E as pessoas aqueles pastores vão até aquele lugar para contemplar face a face aquele que seria um dos grandes mistérios, que é um dos grandes mistérios que Deus nos permitiu viver. E aquele pessoal, aqueles pastores contemplam essa graça, os olhos conseguem contemplar a graça de ver Jesus, o menino. E José, aquele homem escolhido por Deus, continua a sua missão de proteger aquele menino, continua a sua missão, e logo em seguida o rei descobre que ali, e o pessoal começa a falar que naquela oportunidade nasceu o homem que seria o rei. Mas as autoridades não entendem que aquele rei não era o rei dessa terra, um rei terreno, e começam a persegui-lo. E José sente no ombro a responsabilidade e o peso como pai e guardião daquele menino, e vão para os lugares e começam a fugir para que Jesus não fosse encontrado, para que Jesus não fosse morto por aquelas pessoas que o perseguiam. Mas José sabia que a sua missão não seria fácil. E quando o anjo visita José lá no início, José sente uma alegria no coração. E em nenhuma oportunidade, mesmo fugindo, José não deixa se abater. José continua a sua missão. E ali, José, desde pequeno, cuidando de Jesus, ensinando Jesus, pegando a mão de Jesus quando Jesus começou a dar os primeiros passos. E José estava do seu lado, juntamente com a sua mãe, juntamente com a mãe escolhida por Deus para aquele menino, Santa Maria. E José continua exercendo o seu papel. E ali, quando nasce Jesus, e José, ele passa, porque a princípio José parece meio coadjuvante naquele seio familiar, mas ali se concretiza a Sagrada Família, e um papel não de coadjuvante de José, mas um papel de suma importância, porque ele foi escolhido por Deus para fazer parte daquela família, fazer parte daquela missão. E José cresce ensinando o seu filho, ensinando ali até as suas atividades como carpinteiro, Jesus sempre ao lado dele. É interessante que Maria fez Jesus humano, mas José, ao seu lado, fez Jesus homem, porque ele precisava dessa figura paterna próxima dele. Porque Jesus 100% Deus, 100% homem, e no seu 100% homem ele necessitava
ali daquela figura paterna como da figura materna da mãe. E José fez com uma simplicidade e com uma competência tremenda esse papel de guardião do Filho de Deus, sempre o protegendo, sempre cuidando dele. José é um modelo de pai, José é um modelo de marido, José é um modelo de homem guerreiro. E José continua, e José, numa determinada oportunidade, em determinado momento, já na sua velhice, chega a sua hora, ele é chamado, ele é tomado de uma enfermidade grande, e ele cai, fica doente, mas ao seu lado tinha Maria e tinha seu filho Jesus, aquele filho que Deus permitiu que ele cuidasse, aquele filho terreno, aquele pai terreno escolhido por Deus. José ali tomado de uma enfermidade já no fim da sua vida, e Jesus ali ao lado, e Jesus numa oportunidade, vendo ali o seu pai já partindo, ele pede a seu pai celeste para que mande os anjos, para que seu pai terreno não sofresse tanto com aquela enfermidade. Jesus eleva a sua oração ao pai, pedindo para que mandasse o anjo Micael, o anjo administrador, e o anjo Gabriel, para que conduzisse a alma de seu pai, para que tirasse ele daquele sofrimento. E José parte, juntamente ali ao lado de Maria e ao lado do seu filho Jesus, cumprindo toda aquela missão que Deus havia destinado a ele. Não tem relíquias, José não deixou relíquias, não tem relíquias segundo os estudos mais aprofundados. Dizem que José não morreu, ele simplesmente passou para a vida eterna. Alguns estudiosos, justamente com alguns teólogos, têm uma opinião de que, porque não acharam o túmulo de José, eles têm uma opinião que José foi levado de corpo e alma para o céu, porque ali ele cumpriu uma missão muito importante que Deus havia concedido a ele. Santa Teresa diz que não teve um único pedido que ela tenha feito a São José que Deus não tenha concedido a ela. Meu amado, José, São José, esse grande homem de Deus que compõe a Sagrada Família, um grande exemplo para mim e para você, que possamos ter José como exemplo de homem, como exemplo de pai, como exemplo de guerreiro, um grande guardião do Filho de Deus aqui na terra. Protetor. A igreja considera São José como protetor das famílias e também como o santo da boa morte, porque ali ao lado dele, no momento da morte dele, estava ali Santa Maria, estava ali o menino Jesus, estava ali Jesus ao seu lado, aquele menino ao qual ele conduziu durante a sua infância, a sua juventude e depois de adulto. Então que José seja para mim e para você esse homem que disse o sim para Deus, abdicou muitas vezes ele da sua vontade para cumprir a missão aqui na terra. O dia de São José é comemorado pela Igreja Católica dia 19 de março. A Igreja Católica comemora o dia de São José. O Papa Pio IX declarou São José como patrono da Igreja Católica. São José, rogai por nós. Salve Maria Imaculada. Fique com Deus.